Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Gostaria de convidar uma surpresa para vocês. Os nossos jovens e adolescentes, nossos jovens que farão uma pequena apresentação. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ele estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Este conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: E como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Portanto, o menino que irá nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, que para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo se retirou-se.
Dessa forma, o Evangelho fica mais fácil da gente compreender, não é verdade? Não é? Com o pequeno teatro. O Bruno daqui a pouco vai ser artista de cinema, né? O anjo com corte alto também, não é? A nossa Maria, ela ficou loira outro dia. Ela era morena até 2 semanas atrás. Mas ficou também muito bem. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos e que foi contado aqui, cá entre nós, bem no nosso pé do ouvido, a gente já sabe de cor, não é verdade? Porque é uma das passagens mais bonitas, não é, da Sagrada Escritura. E porque a gente também, seja como Bruno, como aconteceu comigo quando eu tinha meus 15 anos, também fui anjo. Fui anjo, fui pastor, fui José, fui rei mago nos teatros que a gente tinha que fazer lá na paróquia. Enfim, por quê? Esta passagem, várias vezes a gente já encenou, a gente já conhece de cor. Várias vezes a gente já viu em filmes também, principalmente da história de Jesus. E porque também nas nossas orações, um dos mistérios do terço, não é? O primeiro mistério, qual é? O primeiro mistério gozoso é a anunciação do anjo à Virgem Maria. E também porque numa devoção muito antiga, eu acredito que os mais velhos sabem, agora tem uma geração de mais jovens, mas muitos perderam o costume de às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde rezarem o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. Tem jovem que não sabe, olha só. E o belo divino se fez carne. Tem outros que já balbuciam. Quer dizer, essa oração que a gente chama de Ângelus, intercalado com a Ave Maria, às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, geralmente a gente faz aquele momento, não é? No meio do trabalho, no meio ali do almoço, antes do almoço, então porque nós estamos no trânsito, a gente faz uma lembrança deste Evangelho que acabamos de encenar aqui, deste Evangelho que acabamos de professar. Por isso, está mais do que falado, já explicado esse Evangelho. Está? Está, mas também não está. Veja, cada vez, cada oportunidade que temos de nos encontrar com um trecho da Sagrada Escritura, por mais conhecido e decorado que seja, ele nunca será o mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é real, ela é proclamada a cada vez de forma única. De forma única. Então o que nós ouvimos agora não foi somente uma contagem de história de 2000 anos atrás, mas foi uma proclamação da palavra que vem falar e ensinar e exortar nossos corações hoje, na realidade em que estamos vivendo hoje. E nesse sentido, 3 são os ensinamentos do Evangelho para cada um de nós hoje, para cada um de nós, dos mais jovens aos mais velhos. 3 frases que são cruciais ali naquele diálogo entre Maria e o anjo. A primeira delas que eu gostaria de ressaltar é que Maria, quando viu o anjo cá entre nós, como aconteceria com qualquer um de nós, tremeu nas bases, levou um susto, e levou um susto também com aquilo que o anjo lhe anunciava. Ave cheia de graça. Tanto é verdade que o evangelista disse que ficou ela perturbada com as palavras que ele havia dito. Então ali existe um susto, em italiano spavento, uma certa paura, alguma coisa que lhe espantou. Primeiro a aparição do anjo, e segundo o anúncio que ele faz: você é cheia de graça. E depois que há um pequeno diálogo, eu ressalto esse detalhe. O anjo lhe diz: não
Não quer? Não estou ouvindo, não? Não tenhais medo. Medo. Gente, até pouco tempo atrás eu tinha medo de lagartixa. Depois que eu fiz umas faxinas pela capela de Aparecida, pela matriz Nossa Senhora de Fátima, pela capela de Santa Rita, tanto de lagartixa que eu vi, fui curado do medo. Lagartixa, aquelas brancas, ou aquelas que quando você pega debaixo, elas pulam, sabe, em cima da gente. A gente tem medo. Tem medo de cachorro, medo da violência, medo de terremoto, medo de perder alguém, medo de ficar sozinho, medo de escuro, medo de sentir fome, medo de ficar para a titia ou para o titio. Medo, a gente tem tantos medos. Medo de ficar doente, medo de não aguentar as responsabilidades do casamento ou do sacerdócio, medo de chegar atrasado no trabalho. Quantos são os medos que a gente tem? Dos menores e mais banais aos maiores e mais complexos, que são justamente, e que é justamente, o medo da morte. Diante de todos esses medos que você está lembrando aí de dentro de você, porque aqui eu elenquei alguns, são meus medos, e os teus medos. Diante desses medos todos, primeiro ensinamento, faz-me muito bem saber que Maria também temeu. Para mim faz muito bem imaginar que Maria não era aquela superpoderosa mulher que não experimentou os medos que eu também experimento. Experimentou possivelmente medos diferentes dos meus, mas que experimentou o medo. Primeira aproximação que eu tenho pela Virgem Maria não é aquela distante, mas aquela que experimentou medo. Saber que ela experimentou medo me dá uma liberdade de chegar para ela na minha oração e falar assim: Maria, eu também estou com medo, eu também estou com receio, eu também estou assustado. E saber que ela também experimentou esse susto, esse medo, esse receio, me aproxima demais da minha devoção por Nossa Senhora. Segundo, diante de todos esses medos, o anjo diz: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Mas por que eu não tenho que ter medo? Por qual motivo não temo? Aí é o segundo ensinamento do Evangelho. A segunda frase que eu destaco daquele diálogo entre os dois. Depois que ele anuncia que ela será mãe, ele dá uma garantia, uma prova. A tua prima, que era estéril, de idade avançada, ela está grávida. Porque para Deus, o que? Nada é impossível. Nada é impossível. Para Ele, nada é impossível. Se eu permaneço com Ele, de São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Com Ele, que é o Todo-Poderoso, o Onipotente, com Ele, que para Ele nada é impossível, posso vencer os meus medos. Porque Ele me dá coragem, Ele me dá sustento. E se o meu maior medo, e se todos os medos que sinto refletem justamente o medo maior que nós temos, que é o medo da morte, na hora da minha morte, sei que o Senhor estará comigo, porque nada me separará do amor de Deus. Nem espada, como diz São Paulo aos Romanos, nem nudez, nem guerras, nem nada, nem a morte me separará do amor de Deus. Por isso eu não tenho que ter medo. Temo, mas não temo. Entende a dialética? Nossa, palavra difícil essa, a dinâmica.
Quer dizer, o Senhor sabe dos meus receios, dos meus medos. E vem em meu socorro se apresentando como aquele Deus que pode te sustentar e te fortalecer na luta diária contra os teus medos. Não temais, não temais, não temais, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. E o impossível Ele fez. O impossível Ele realizou. E o impossível a gente vai celebrar daqui a alguns dias. Portanto, tira as sandálias dos teus pés, realmente põe o joelho no chão e adora o menino Deus. Meu Deus, o Deus onipotente se faz pequeno e criança. Isso é inacreditável, isso é imenso, isso é impossível. O Deus tão grande se faz tão pequeno, tão frágil. O impossível se faz possível. O Todo-Poderoso se faz frágil. Para Ele nada é impossível. E por que Ele faz esse caminho? E por que Ele faz esse esvaziamento de si? Por que Ele se encarna? E é esse mistério que a gente celebra nesses dias. Para que a gente vencesse os nossos medos, para que a gente também aprendesse dele a fazer um caminho de serviço, de humildade. E aí Maria aprendeu antes da gente. É a terceira frase, o terceiro aspecto do Evangelho de hoje. Maria aprendeu diante desse mistério grandioso. Ela se encorajou, não porque tinha coragem em si, mas porque confiou na graça, confiou nesse Deus impossível, Deus no impossível, e se colocou à disposição. O que ela disse? Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Não tenho medo, porque creio no Deus do impossível, o impossível que vai gerar vida no meu ventre, o impossível que vai, o Deus do impossível que vai se fazer pequeno e frágil. Por isso me coloco à disposição desse Deus tão grande, para que Ele continue a sua obra de salvação, para que Ele continue através de mim a sua obra de salvação no mundo inteiro. De Maria a gente aprende então essa docilidade à vontade de Deus. De Maria a gente aprende essa disponibilidade de colocar à disposição. Faça-se na minha vida e através na minha vida, dos meus afazeres, das minhas responsabilidades, do meu trabalho, da minha família, a tua vontade em minha vida. Se por um acaso, aí abra um parênteses e fecha, você ainda não assumiu a responsabilidade permanente do matrimônio, porque ainda é jovem, então se jogue numa possibilidade de serviço a Deus, seja vocacional, uma vocação sacerdotal ou religiosa, mas por que não uma consagração profissional que vá ao serviço dos outros que têm maior necessidade? Por que não ser um grande médico e que, por desespero da mãe, é claro, não é? Se filia ao Médicos Sem Fronteiras e vai trabalhar lá no Chad. Sabe onde é o Chad, não é? Ou em Gana, na África, país pobre, ou no Haiti. Ah, não vou fazer isso, porque tenho os meus planos para realizar. Sim, é verdade, os teus planos podem ser realizados, sim. Mas talvez, dentro dos planos teus, há uma brecha e um espaço para que você ouça o que Deus de repente pede para você. E você pode se colocar à disposição e fazer a sua vontade, especificadamente no serviço aos irmãos. Agora não se esqueça, o fato de você ter se casado, falo agora aos casais, não quer dizer que o teu serviço a Deus
não aconteça pelo fato de não consagrar-se como um padre ou como religiosa, ou porque você não tem tempo, porque de repente não tem tempo de servir numa pastoral da igreja. A vontade de Deus para você é a tua família. A vontade de Deus para você é o teu marido, esposa. A vontade de Deus para você é a tua esposa, é o teu matrimônio, a tua fidelidade matrimonial. Por isso não vem com essa dizer, padre, eu vou ficar na igreja, vou servir na igreja porque lá em casa eu não estou aguentando mais. Quero fazer a vontade de Deus na igreja. Não, porque lá em casa é a tua vocação e a vontade de Deus. Depois na igreja. Mas primeiro a tua vocação e o teu faça-se. A tua disponibilidade passa pela fidelidade matrimonial e pela construção da tua família. E se for preciso para dizer, não padre, agora eu não vou assumir nenhuma pastoral, não padre, eu vou deixar uma outra pastoral porque agora a minha família tem necessidade de mim, você está sendo como Maria, eis-me aqui, faça-se em mim tua vontade. Não tenhas medo, porque nosso Deus é um Deus do impossível. Se fazes essa experiência, não tem como, essa experiência de fé, não tem como responder outra coisa senão, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Que Maria Santíssima nos ajude, a todos nós, e que a gente, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, recordemos do Ângelus e desse Evangelho e das consequências desse Evangelho na nossa vida. Assim seja. Ave Maria, cheia